cara, aqui, ó. Vai. Bate mesmo, já. Bota a mão aqui. Senta lá. Já tá, já. Eu sei. Tô assistindo. Amém, igreja? Queria saudar minha amada igreja na parte do Senhor. Amém. Quero estar trazendo uma palavra hoje, até mesmo não gosto, quase não leio aqui em Apocalipse. Mas eu estou aqui perto dele já. Né? Pelo que está acontecendo, parece que nós estamos chegando no final dos tempos. Né? E ninguém está abrindo o olho com isso. Religião hoje só é para ganhar dinheiro. Religião hoje só é para dizer, eu sou pastor, tenho um carro, tenho casa bonita, apareço na televisão. Religião hoje só é para isso. Nós esquecemos que estamos chegando no final dos tempos. Esquecemos que aquilo que Cristo deixou escrito na tua palavra está acontecendo. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso nessa noite. E que estou, que está, que estou. O Espírito Santo vai estar nos revelando alguma coisa, vai estar colocando, Deus vai estar colocando a palavra. Assim como ele colocou naquele dia na boca de Jeremias. Que Jeremias começou a profetizar para o rei, contra os pecados deles, contra a idolatria, que eles estavam adorando imagem, que não era para ele sacrificar nada na porta do templo. Assim Deus vai fazer com a gente hoje. Porque o povo precisa escutar. O povo precisa entender, as famílias precisam entender, os nossos filhos precisam entender, porque é a nossa descendência. E Deus ele zela pela nossa descendência. E Deus zela pela tua descendência também. Acredita em Deus. Crê que Ele vai dar a vitória. Crê que Ele vai fazer a transformação. Crê que Ele vai nos dar uma nova vida com Ele. É isso que nós temos que acreditar. Amém? Não vou estar enrolando aqui, não vou estar entrando na vida de Paulo, na vida de Pedro, para levar 1 hora, 2 horas, não. Se for de falar 10 minutos, eu vou falar 10 minutos, amém? Eu não preciso enrolar para pregar. Escolha os DVD que eu fazia, eu não preciso vender. Eu prefiro dar ou jogar na internet para ser de graça. Amém? Então não preciso enrolar aqui. Eu sei quem foi Paulo. Eu sei quem foi Pedro. E agora quem é a gente? Qual é o tipo de líder que é a gente? Que estão me enganando as pessoas. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Por isso que o Satanás falou assim, ó, o Deus de Paulo eu conheço, agora o de vocês. Hã? Amém? E o de vocês? Hã? Está escrito aqui. Primeira epístola de João. Capítulo 2, versículo 18. Os anticristo. Amém? Amém. Os anticristo. Vamos estar lendo agora. Filhinho, já é a última hora. E como ouviste o que vem, o anticristo, também agora muitos anticristo têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. E eles sairá de nosso meio. E entretanto, não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco, e todavia eles foram para que ficasse manifesto e que nenhum deles é dos nossos. Amém? Amém. Amém. Nenhum deles é dos nossos. Saíram do nosso meio, nunca foram, nenhum deles foram nossos. Nenhum deles foram cristãos. É o que Cristo está falando na tua palavra. Em primeira epístola de João, 2º versículo 18. Primeira epístola 2, versículo 18. Vamos estar lendo aqui. E saíram de nosso meio, entanto não era do nosso, porque estivesse saído do nosso, teria permanecido conosco. E todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E que saíram do nosso meio, nunca foram do nosso meio. Amém? Amém. Morde. Ai, meu amor. Por quê? A verdade vai surgir pela palavra.
verdade, ela vai nascer pela palavra. A verdade, ela vai vir pela obediência da palavra. E a mentira vai vir pela desobediência da palavra. Preste atenção agora. A mentira vai vir pela desobediência da palavra. Quantos pastores estão desobedecendo a Bíblia? Quantas religiões estão desobedecendo a Bíblia? Como é que pode existir a verdade no meio da mentira? Como é que pode existir a verdade no meio da vaidade desse mundo? Já não queremos mais ensinar a Bíblia. Já não queremos mais dizer para os nossos filhos quem é Cristo. Porque nós somos igual ao mundo. E que os nossos filhos sejam igual ao mundo. Porque se ensina a gente da maneira que eles ensinam, ensina os filhos dele a mesma coisa. Aonde que nós vamos chegar com isso? Aonde que nós vamos com Jesus? Se Ele é a palavra, se Ele é o livro da obediência, se Ele é o livro da vida, se Ele é a questão da paz a qual nós precisamos. Se nós não temos a paz, porque a paz não está no dinheiro, a paz não está na riqueza desse mundo, a paz não está no amor de uma mulher, mas a paz está na obediência da palavra de Jesus Cristo. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos e para os filhos deles. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Amém? Só o meu tio, eu pergunto ao meu tio, qual é a religião que o senhor é? Traiu a minha tia com a prima dele, sem vergonha. Mas quando pergunta qual é a religião que ele diz que era da católica. Ele diz que é católico, safado. Diz que é da católica. O sem vergonha diz que é da católica. Traiu a minha tia com a prima dele. Tá com a minha tia acabou de morrer hoje. E no outro dia ele estava com a prima dele. Vou te dar uma tapa na tua cara. Diz que é católico. Se pelo menos ele fosse de Cristo, ele não tinha morar com a prima dele. Porque a base não dá base para isso, para morar com a prima. É contra a ética de Deus morar com prima. E pela palavra de Deus é contra a ética de Deus tu trair a tua esposa. Ainda mais com a prima. Se fosse a cristã, da de Jesus Cristo, com certeza ele pensava diferente. Amém? Amém. Mas tem igreja que pode fazer tudo. Teve um colega meu que um dia eu encontrei com ele muito doido na porta do botequim. E ele falou, eu sou cristão também. Eu falei, tu é cristão da onde? Não, eu sou da Testemunha de Jeová. Então, o cara nas igrejas pode fazer tudo. Pode se embriagar, chegar em casa bêbado. Pode trair a esposa com a prima. Pode fazer tudo. Que ponto que nós estamos chegando por causa de dinheiro? Que ponto que nós estamos chegando para sobreviver com o dinheiro do povo? Que ponto que nós estamos chegando? Já não pregamos mais a salvação de Jesus Cristo. Já não pregamos e passamos a palavra verdadeira para vocês. Isso não é de agora não, isso é de muito tempo. Muito tempo. Doutrinas de homem. Doutrina de homem. Quando Deus ele chama um homem para não ser casado, ele separa o homem dele para não ser casado. Mas não todos podem viver isso. Chega uma doutrina de homem que forma uma doutrina, forma uma igreja e diz que os líderes deles não podem ser casados com mulher. Não pode ser casado com mulher, mas eles podem dormir com homem. Pode dormir com homem. Não pode beijar mulher, mas pode beijar homem. Por quê? É doutrina de homem. Quem separa o homem para não casar é Deus. É Deus que separa
homem. Quando Deus chamou Jeremias, falou para Jeremias: Jeremias, tu não vai casar. Não foi o homem que criou a doutrina para Jeremias. Sim, diz. A questão que eles querem bagunçar o evangelho. A questão que eles querem perseguir o povo de Deus novamente. E a palavra está escrita assim, que os anticristos, os anticristos, vai surgir do nosso meio. Nós temos que abrir o olho com isso. Vocês que são filhos, vocês que são filhas, abre o olho. E as igrejas também. Abre o olho com eles. Muitos deles estão como ovelha no nosso meio, mas são um lobo devorador. Mãe. Hoje, as pessoas entram para a igreja hoje. Saiu aqui. O que houve? Nada. As pessoas entram para a igreja hoje e diz que Jesus Cristo não fez nada por elas. Por que Jesus Cristo não fez nada por elas? Sabe por causa de quê? Porque implanta uma doutrina que aonde que você aceita Jesus, tu vai ficar rico. Aonde você aceita Jesus, amanhã tu vai mudar de vida. Aí as pessoas entram hoje e diz que Deus não fez nada por elas. Que doutrinas são essas que eles estão implantando nas pessoas? Qual é o tipo de evangelho que eles estão pregando para as pessoas? Não é um evangelho de fé. Aquele presidente dos Estados Unidos, aquele sem vergonha, aquele ladrão, estava dizendo que a fé não é tudo nesse mundo. Eu quero te dizer uma coisa para você, Barack Obama. Se a fé não for tudo nesse mundo, nós vamos ser ladrões com você. Amém, igreja? Amém. Vamos ser ladrões igual ele, que rouba a nação, cria guerra, diz que vai tomar tudo que é dos outros países. Então nós temos que entender com quem nós estamos lidando. Amém? Temos que entender. E a base política também está envolvida no meio dessa sem-vergonhice aqui. Tem cristão dentro da política envolvido com esse sem-vergonha, bandido de igreja. Porque se fosse homem, fosse cabra macho, enfrentaria eles. Mas come no prato deles, são sem vergonha igual eles. São tudo farinha do mesmo saco. Estamos no tempo de entender o que Deus quer na nossa vida. Estamos no tempo de entender a mensagem de Deus. Hoje a igreja acabou o segredo. Eu falei para vocês, quer dizer, pode botar, a igreja acabou o segredo hoje, só perde para os anjos e para Cristo. Pode botar todas as igrejas do Rio de Janeiro, do mundo todo, a igreja acabou o segredo, está em primeiro lugar. Pode botar todas as igrejas, pode juntar todas as igrejas com o teu povo todo, a igreja acabou o segredo, está em primeiro lugar deles. Sabe por causa de quê? Porque não diz não a ele, não a corrupção, não as coisas desse mundo. Que houve? Nada. Amém? Amém. E nós não se vendemos por nada. Pedi. Amém? Amém. Amém. E não vamos se vender. Eu não vou entregar os pontos por causa de filho, por causa de mulher, não. Uma chamada é uma chamada. Uma chamada é reconstrução de vida. Uma chamada é Deus te tirando do pecado e te trazendo para a luz, te trazendo para a vida, te trazendo para a paz e a tranquilidade de Jesus Cristo. Então, uma salva de palmas aí nessa noite. É uma chamada. Amém? Estava escutando um boato. Um boato na internet, estava vendo alguns vídeos. Eu não sei como é que eles fizeram para convocar eles, porque através de carta não foi. Porque eu acredito que nem um correio queria levar carta para eles. Porque se me mandasse uma carta na minha casa e me convidasse para mim se apresentar ao Papa, eu não ia até ele. Quem é o Papa para mandar eu ir até ele? Quero dizer, quem é tu, Papa? Uma salva de palmas para Jesus Cristo.
Amém? Amém. Já perguntar, quem é tu? A tu querer que eu vou até você. A minha igreja, ela pertence a Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Ai, Deus. Eu não pertenço às coisas desse mundo. As coisas desse mundo são para me trazer as bonitezas desse mundo. Mas as coisas de Deus são para trazer a verdade de Jesus Cristo até a mim, para que eu venha conhecer. Dá uma soma de palmas para Jesus Cristo nessa noite. Amém? E tem uma porção de igreja que foram lá beijar a mão do Papa. Ninguém fica ligado, no dia. Que? Tem uma porção de igreja que foram lá beijar a mão do Papa. Sim. Sabe o que acontece isso? Sabe por causa de quê? Porque está escrito: do nosso meio vai surgir os anticristo. Não vai ser da boca de fumo que vai sair o anticristo. Não vai ser do pagode que vai sair o anticristo. Vai ser do nosso meio. Como é que a católica quer firmar um firmamento com a gente se ele não vive a doutrina de Jesus Cristo? Como é que a católica quer viver um firmamento com a gente se ele não quer entender a palavra? Nunca entenderam. Porque se não entende o pai, o filho não entende o pai. Como é que eu, como pastor, preste atenção agora que eu vou dizer, vou pregar onde tem uma porção de imagens? E por que assim, mãe? Que tipo de pastor sou eu? Que tipo de igreja é minha? Porque se nós se conformamos com eles, nós vamos viver o que eles vivem. Sabe o que vai acontecer conosco que somos cristãos? Se nós fechar com a igreja católica, nós vamos ser pisados por eles. Vamos ser massacrados por eles. Quando nós for pregar dentro da igreja deles sobre o casamento, que não pode casar duas vezes, o povo vai se levantar para nos bater. Que nem fizeram no tempo de Cristo. Eles incitaram o povo a gritar: mate Cristo. Foi Roma que gritou isso. O povo romano, os soldados romanos e a autoridade de Roma juntaram a multidão para gritar: mate Cristo e solta o bandido. É isso que eles vão fazer conosco. Mate Cristo mais uma vez e solta os bandidos. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. É isso que eles vão fazer conosco. Quando o profeta estava pregando, eles incitavam as pessoas a apedrejar o profeta. Estou falando de Roma. De Roma. Eles querem se unir com a gente. Eles falam da união, mas em nenhum momento eles falam que vai tirar as imagens da igreja deles. Eles falam da união, mas em nenhum momento eles falam que um líder deles vai ter que deixar que os homens deles se casem com mulher. Em nenhum momento eles falam disso. Eles querem que nós aceitamos a doutrina das igrejas deles. Mas eu digo para eles, está no tempo dos pastores, que estão há muito tempo hoje no evangelho, que até hoje eles profetizaram para esse mundo que são de Deus. Então está no tempo agora de eles mostrar que são de Deus. E falar para eles, se juntar a eles na televisão, seja numa praça, e gritar para a católica: nós não vamos se juntar contigo. Eu quero ver se você é pastor mesmo de Deus. Dá uma soma de palmas para Jesus Cristo. Amém? Pega pra tu, Fernando. Porque quando nós começar a falar da imagem nas igrejas deles, sabe o que vai acontecer? O povo vai se levantar contra a gente. Nós vamos sair na rua, está arriscado nós tomar pedrada novamente. Está arriscado as pessoas nos perseguir para bater. Porque eles vão dizer que nós estamos se levantando contra os líderes dele. Nós não estamos se levantando contra os líderes deles. Nós estamos falando sobre as poucas vergonhas deles que há na igreja deles. Dá uma soma de palmas para Jesus Cristo. Amém. Amém. O que vai acontecer é isso.
Depois deles terem levado a terça parte para o inferno, agora eles querem se juntar com o povo de Deus. Se não quer saber, a terça parte hoje do mundo que foram para o inferno foi por causa deles, da Igreja Católica de Roma. Tá escuro. Agora eles querem que nós se juntamos com ele. Agora eles querem que nós falamos o mesmo linguajar deles. E o que Jeremias pregou? E que Jeremias? Será que Jeremias, ele foi em vão? Lançaram Jeremias no calabouço. Bateram no Jeremias. E o que Jeremias falou? Será que a palavra que Jeremias falou, a profecia dele não é verdadeira? Só não tem. Por isso, se nós se juntar a eles, nós vamos contra a palavra. Porque Jeremias mesmo falou que não era para adorar a imagem, não era para sacrificar nada na porta do templo. E o rei se levantou contra Jeremias, lançou Jeremias no calabouço. Foi por causa disso, por causa dos pecados deles, do rei. Gelada. Ele esqueceu a autoridade. Mas cadê a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida? Cadê a autoridade dele? Nós esquecemos a autoridade de Jesus Cristo. É o que? Não é nada? Quem foi que morreu na cruz? Foi eles ou foi Jesus? Se foi Jesus, dá uma salva de palmas para ele nessa noite. Amém, igreja? Amém. Não ama no mundo que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não fala que vai quebrar a Santa de Fátima. Ele não fala que vai quebrar o Santo Judas Tadeu. Ele não fala nada disso. Eles querem se juntar com a gente, quer que nós aceitamos a doutrina deles. E a palavra está onde? E a palavra? E a palavra está onde? E Jesus Cristo está onde na nossa vida? Será que nós nascemos no pecado e vamos morrer no pecado? Será que nós nascemos no erro e vamos morrer no erro? E a salvação? Uma salva de palmas para Jesus Cristo nessa noite. E aquele presidente dos Estados Unidos falou que a fé não é importante. Se nós não tiver fé, filho não vai ser liberto. Se nós não tiver fé, não vai haver transformação. Não vai haver. O povo tem que ter fé, tu tem que acreditar em Jesus Cristo. O que está escrito, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Como é que eles querem se juntar com a gente? Não tem como eu, pastor Fernando, pregar dentro da igreja onde tem imagem. Não tem como. Tem que tirar a imagem primeiro. Tem que tirar a imagem. Olha, Papa, para mim pregar na tua igreja, e quero mandar uma resposta para os pastores. Se eles for homem de Deus, eles não vão pregar lá, mas se eles não forem, vão pregar. Porque eles estão adotando a mesma doutrina das igrejas de vocês. Mas eu boto uma coisa na tua cabeça. O pastor que é homem de Deus, primeira coisa para pregar na igreja de vocês, vocês têm que quebrar todas aquela imagem, porque aquilo não é de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Senão nossos filhos vão para o inferno. Tu tem vergonha. É porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai ter pastor adorando imagem também. Ou adora imagem ou a tua igreja se fecha. O que vai acontecer vai ser isso. Vai ser tipo no tempo do Sadraque, Mesaque e Abednego. Se não prostrasse perante a estalta, eles iam entrar para a fornalha. Vai ser uma coisa assim. Sabe por quê? Porque programar o nome de Jesus Cristo bota uma coisa na tua cabeça. É muito bom para se ganhar dinheiro. Mas quando se fala de fé, se a fé envolver o povo, pode botar na tua cabeça. Amanhã a Universal fecha. Amanhã a igreja do Sila Malafaia fecha. Amanhã a igreja do Marco Feliciano fecha. Se o povo dá lugar à fé. Então é mais fácil nós ir para o meio do erro.
É mais fácil nós fechar com quem está no erro. É mais fácil nós aceitar a doutrina do erro, para que o povo também venha ficar